Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão aí pela vossa companhia, não é? Pela sua audiência. E quero também mandar um abraço para toda a família Fiel que está nos bastidores trabalhando para chegar essa programação para você. Eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Oi, Nando, oi, pessoal. Como sempre a gente fala aqui, né? É realmente uma alegria muito grande poder desfrutar desses momentos com vocês, fazendo algumas as nossas reflexões, né, aqui a respeito do Evangelho de Jesus, à luz dessa doutrina que é tão esclarecedora, né? Que é a doutrina espírita, que é a doutrina dos espíritos. Então, que a gente possa realmente desfrutar aqui juntos desses momentos, desses minutos. Infelizmente, tão poucos, né? Passa tão rápido, mas que a gente tenha uma boa conversa, uma boa reflexão aqui. Muito bem. E falar em reflexão, né? Tem um livro que ele conta sobre pequenas, assim, fábulas ou um pequeno livro das fábulas do autor Lauro Henrique Júnior, que são histórias inspiradoras para você, né, ficar de bem com a sua vida, com a vida. E a de hoje nós abrimos ao acaso, né, entre aspas, e saiu aqui para nós Na Margem do Rio. Então ele conta. Na jornada rumo ao mosteiro, onde viviam nas montanhas dois monges, encontraram uma linda jovem à beira do rio. Assim que os viu, ela pediu ajuda para atravessar. Um deles hesitou, mas o outro logo se aproximou e, erguendo-a nos braços, carregou a moça sobre as águas, deixando-a na outra margem. Os dois monges não seguiram seu caminho. Ah, os dois monges então seguiram o seu caminho, mas o mais novo estava indignado, pois as regras monásticas proibiam o contato com mulheres. Ele pensava, é um absurdo, ele não podia ter feito isso. Após horas de caminhada, em que os julgamentos não cessaram em sua mente, ele não se conteve mais e disse: Nós somos proibidos de tocar uma mulher, ainda mais no caso de uma jovem tão linda. Você não podia tê-la carregado. E o outro monge calmamente respondeu: Meu irmão, eu só ajudei uma pessoa a atravessar o rio e a deixei na margem. Quem está carregando a moça até agora é você. Muito interessante. Não é? E aí, gente, a gente não pode esquecer que esse nosso quadro aqui no Alvorada, ele fala a respeito de psicologia, né? Ele fala a respeito da espiritualidade, mas sempre com essa vinculação, com essa leitura mais psicológica, né? E você veja, essa fábula, ela fala de muita coisa. À luz da psicologia, e mais especificamente considerando a terapia cognitiva, a terapia cognitivo-comportamental, é, ela fala de crenças, e especialmente das chamadas crenças limitantes, né? O que que são essas crenças limitantes? São aquelas verdades, entre aspas, que nós carregamos conosco ao longo da vida, sabe? Muito disso, a grande maioria disso, inclusive, são crenças aprendidas, né? Aprendidas com as pessoas que são as pessoas de referência na sua vida.
para muitos são os pais, né? Para outros são os avós, para outros são tios, para outros são aquelas pessoas que, de maneira geral, cuidaram de você, né? E te educaram, né? Mas não é aquela educação escolar, né? Da alfabetização, do aprender a escrever, do aprender a somar. Não, não é dessa educação. É da educação mesmo, aquela que você aprende em casa, né? É, então, sabe, sei lá, já ouviram falar que dinheiro é sujo? Tem muita gente que ouviu a vida inteira da mãe ou do pai que dinheiro é sujo. Se você pega em dinheiro, você tem que lavar a mão depois, porque dinheiro é sujo. E aqui é um exemplo para você entender do que eu estou falando. Se você ouviu a vida toda, ou na infância, né, nesse período de educação familiar, que dinheiro é sujo, você vai ter dinheiro? Ninguém vai ter um negócio que é sujo. Por que que você vai ter um negócio que é sujo? Então, e se parar para prestar atenção, pode, não vai enriquecer. Não vai, porque dinheiro é sujo. Você aprendeu que dinheiro é sujo, né? É o mínimo necessário para sobreviver. E isso, se não for objeto de reflexão em algum momento, né? E muitas vezes é para isso que a psicoterapia serve, para você poder fazer algumas reflexões sobre coisas que limitam a sua vida, fazer algumas reflexões sobre coisas que geram dificuldades na sua vida. E é muito interessante. A psicologia, ela se debruça sobre isso. Mas, se você parar para prestar atenção, o Evangelho de Jesus, né, os ensinamentos que Jesus deixou conosco, sobre tudo o que ele falou. Jesus falou sobre ansiedade, Jesus falou sobre dinheiro, Jesus falou sobre a diferença entre o que é material e o que é espiritual, da diferença da família material para a família espiritual. Jesus falou sobre tudo o que é relevante, sobre tudo o que é importante, sobre tudo o que a gente precisa prestar atenção na nossa vida para ter o melhor aproveitamento possível dessa encarnação que nós estamos tendo a oportunidade de viver nesse momento, né? Então, muitas são as crenças limitantes que vão sendo aprendidas, que vão sendo incorporadas ao longo da vida e que, se você não fizer uma certa reflexão sobre, você carrega como se fosse uma verdade absoluta. Nesse caso dos dois monges aí, né? O mais jovem, ele aprendeu, né? Ele foi ensinado lá no mosteiro, né? No monastério, que mulheres são impuras e que um monge não pode tocar uma mulher, porque senão ele vai ficar tão impuro quanto, né? E veja, aprendeu isso e carrega isso com ele para a vida toda, né? Nunca parou para pensar sobre por que que uma mulher é impura? Por que que você não pode tocar? Faz sentido isso? Sempre, né? E aí, o outro monge, ele refletiu sobre, né? Ele pode até considerar que em determinados momentos, né? Então, por exemplo, se o monge se dedica ao celibato, se ele considera que o celibato, não se casar, não ter uma companheira, é uma coisa importante na formação dele, ou não se casa, né? Os nossos irmãos da Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo, também entendem, né? Padres não se casam. Por quê? Eles se dedicam a pregar a palavra de Deus, né?
e entendem, de acordo com os ensinamentos da Santa Madre Igreja, e para que isso possa ser realizado, e tem os motivos, né? As freiras não se casam com homens, elas se casam com Jesus, né? Dedicam a vida a Jesus e também, né? Não se relacionando, etc. Vocês veem que quando vem a Igreja Protestante, né? A Reforma de Lutero, de Calvino, etc., na Igreja Protestante, o entendimento é diferente. Os pastores se casam, né? Tem suas famílias, tem sua esposa, tem seus filhos, constroem suas famílias, não se dedicando, não considerando o celibato como uma coisa necessária. E aí, é aquela história, né, gente? São os vários entendimentos diferentes da Bíblia, né? O fundamento é o mesmo, mas os entendimentos são diferentes e a cada entendimento você vai ter a igreja, né? E a partir da igreja protestante, as igrejas pentecostais, depois as neopentecostais, etc., que vão fazendo entendimentos um pouquinho diferentes. Todas são muito relevantes, todas devem ser respeitadas, né? São caminhos, a gente nunca pode esquecer de que Deus não tem religião, né? A religião é uma coisa nossa, dos homens, e cada um vai se encontrar de uma maneira, vai encontrar nessa ou naquela religião uma maneira mais adequada de entender Deus, né? De se comportar de acordo com aquilo que é considerada a palavra de Deus, de acordo com aquilo que é o ensinamento mais importante provindo de Deus. Está tudo certo. Agora, nessa coisa das crenças, por que que nós, na doutrina espírita, consideramos tão importante essa coisa da fé raciocinada? Porque não existe, por que que se coloca na doutrina espírita, no espiritismo, que não existe, que a doutrina espírita não tem dogmas, né? Por quê? O dogma é alguma coisa que é colocada desta forma, alguma coisa que não pode ser contestada. É assim porque é assim e acabou. Então, por que do celibato? Porque o celibato é assim e pronto e acabou. Se você quiser ser padre, você será celibatário. Não tem essa de padre que casa. Pelo menos não na Igreja Católica Apostólica Romana. É um dogma, né? É um preceito. Faz parte do que se considera como sendo importante, né? O monge da fábula que o Nando contou, ele aprendeu que as mulheres são impuras e por isso, se você quer ser puro, você não pode tocá-las. O que o outro monge levou em consideração? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se o próximo está enfrentando alguma dificuldade e você pode fazer alguma coisa para minorar a dor, o sofrimento, a dificuldade, você vai lá e faz. Foi o que ele fez. A moça precisava atravessar, não conseguia fazer isso sozinha, ele foi lá e ajudou. Por quê? Porque ele podia ajudá-lo. Levou de um lado para o outro, sem pensamentos libidinosos, sem segundas intenções, sem querer se aproveitar, né, daquele momento de fragilidade. A moça só ajudou a atravessar, como teria ajudado se fosse uma idosa, como teria ajudado se fosse uma criança, como teria ajudado se fosse um idoso, como se fosse, como teria ajudado se fosse um homem que não tivesse condições por alguma dificuldade, por alguma deficiência, né? Atravessou, fez a sua boa ação, ajudou de acordo com o que ele considera
que é o correto, seguiam em frente. Quem ficou carregando a moça por quilômetros, por dias, eu ouvi uma outra versão dessa mesma história, que foi por dias, depois de dias, né? Sem mais conseguir conter a indignação, é que o jovem trouxe o assunto nessa outra versão, contestando um monge bem idoso, inclusive, né? É, O que que faz com que haja uma reflexão sobre o assunto? A maturidade, né? A maturidade, e aí a gente sempre coloca, vincula a maturidade com idade, né? Que é normal. Teoricamente, quem viveu mais experiências tem mais experiência, fruto dessa vivência. Quanto mais idade, teoricamente, mais experiências viveu. Infelizmente, idade cronológica não está diretamente relacionado com maturidade, porque o que gera maturidade são as experiências vividas. Tem muita gente que tem muita idade, mas não viveu experiência. Se enclausurou, se prendeu nessas próprias crenças limitantes, né? Então, são aquelas pessoas que, levando em consideração o jovem, elas se mantiveram distantes das mulheres para não correrem o risco de tocá-las. Por quê? Porque aprenderam que elas são impuras. Então, são aqueles que nunca conversaram com as mulheres. São aqueles que nunca tentaram entender o universo feminino. São aqueles que consideram que o homem é melhor do que a mulher, né? E vejam, a luz, e estão usando o monge na fábula, nem falou o monge de que raio de religião, né? Só chamou de monge, não significa que religiões que têm monges são ruins, tá? Não vamos parar de ficar levando as coisas ao pé da letra. Não é disso que se está falando, é uma fábula, é uma história que traz alguma coisa para a gente poder refletir a respeito, tá certo? É, por estar preso às próprias crenças, não se permite pensar sobre. E aí, gente, nós estamos num momento da nossa história, inclusive, eu diria, que é muito importante a gente abrir, a gente refletir sobre o quê? Sobre tudo, tá? Porque nós estamos vivendo um momento. Outro dia eu estava ouvindo um, um podcast sobre oratória, né? E que a pessoa estava falando do poder da oratória, né? Por quê? O que que o cara fez? Eu não vou nem falar sobre o assunto aqui, só sobre o que ele fez, né? Ele, ele pegou três ou quatro mentiras, tá? Mas ele fez a afirmação dessas mentiras com uma tal força, sabe? Com um tal. Por isso que é o poder da oratória. De uma maneira que todo mundo que estava na plateia entendeu como uma verdade. E era mentira propositadamente, mas dita com tanta veemência e dita com tanta, sabe? Com postura e o caramba, que para quem estava ouvindo lá, aquilo ali era verdade e convencendo toda a plateia, né, de algumas barbaridades, inclusive, que o cara estava dizendo. Depois ele explicou o tamanho da barbaridade do que ele disse e de que todo mundo ali estava acreditando. Então a gente tem que tomar cuidado, gente. Às vezes, sabe essa coisa de grupinho de WhatsApp, que a pessoa recebe um negócio, repassa sem nem parar para dar uma olhada do que estão dizendo, né? Porque parece ser verdade, parece ser legal. E muita coisa que é replicada não tem nada a ver. São bobagens homéricas, inclusive.
né? Então, a gente precisa, a doutrina espírita nesse aspecto, ela é muito legal. E, de novo, quando ela fala de fé raciocinada, do que ela está falando? Nada do que é visto, porque veja, senão, se você não parar para raciocinar sobre, você pega uma passagem do Evangelho de Jesus, por exemplo, e leva ao pé da letra, né? Vamos pegar um exemplo aqui, só para já que a gente está falando sobre isso. Vamos pegar lá uma passagem que Jesus fala que se a sua palavra não for legal, né? Se, você tem que arrancar se você olha e não enxerga com bons olhos, você tem que arrancar o seu olho. Ninguém vai sair por aí, né? Porque viu uma moça bonita passando e, e olhou, né? De uma forma que talvez não devesse. Não é porque você fez isso que você vai pegar uma faca e vai arrancar o seu olho fora. Não é porque você disse alguma coisa e depois refletindo um pouco mais a respeito, poxa, eu não devia ter dito isso. Você vai pegar uma faca e vai cortar a sua língua fora para parar de ficar falando bobagem por aí. Não vamos combinar que a quantidade de gente sem língua e sem olho que a gente ia encontrar por aí, né, seria enorme. A gente tem que sempre que pensar a respeito, que refletir a respeito. Vocês vejam, mesmo quando a gente tem por hábito, né, fazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo, né, dos livros da doutrina, não é porque está escrito lá que você vai sair por aí achando que é uma verdade absoluta sempre em qualquer, porque não é. Tem muita coisa que conforme a gente vai lendo e vai fazendo uma reflexão, você tem que levar em consideração o momento histórico em que aquilo foi dito. Você tem que levar em consideração o momento histórico em que aquilo foi escrito. Porque o que valia em 1850, né, é em 2025, não é a mesma coisa, né? Tem que se levar, tem que se ter discernimento. Por isso que é importante, inclusive, ter algum conhecimento histórico, né? Quem disse, né? Por que disse? O que estava acontecendo naquele momento em Paris, ou na França, ou na Europa, tá certo? Em 1857, o que estava acontecendo naquele momento para que aquilo fosse dito? Porque se você não tiver esse discernimento, se você não fizer essa reflexão, você começa a tomar as coisas ao pé da letra e vai dar ruim, né? Jesus, 2000 anos atrás, por que que ele usou parábolas? Porque as historinhas, independente do movimento histórico, você entende. Não é alguma coisa para ser entendida ao pé da letra, tá? Porque se você for falar de história, você só vai conseguir entender por que que fulano disse determinada coisa naquele momento, se você entender quem eram, né? Vamos pegar essa coisa do preconceito em relação às mulheres, considerando que a gente está aqui no mês, né, que é dedicado às mulheres, né, o Dia Internacional da Mulher, etc. Só faz sentido a gente falar da importância da igualdade, né, de gênero, porque a gente vive numa sociedade extremamente preconceituosa, né? A gente sabe, é, mulheres com a mesma formação não alcançam os mesmos cargos. Mulheres com a mesma formação que homens não têm o mesmo salário. Ainda hoje, 2025, você sabe disso, né? Infelizmente, essa diferenciação. Eu estava ouvindo um programa, por exemplo, de mulheres policiais, né, que formaram um grupo, uma tropa de elite para participar
de uma competição nos Estados Unidos com grupos, com equipes de policiais de elite do mundo todo. Inclusive, disputaram contra grupos masculinos e ganharam, inclusive, de muitos grupos masculinos, né? Aí elas contando, elas falando sobre isso, elas disseram, não, né? Porque assim, então o homem lá do grupo dela, no trabalho, né? Acho que da polícia militar, mas um grupo de elite, minto, da polícia civil do Rio de Janeiro, se não me engano. Aí o policial, né? Não, mas eu não, ela que vai dirigir a viatura, eu vou com ela e ela dirigindo. Aí o colega, né? Coisas que elas contando. Não, mas ela dirige que nem homem, não precisa se preocupar. Gente, sério mesmo, né? Em 2025, a mulher é obrigada a ouvir uma barbaridade dela? Dessa? E é. Infelizmente, ainda é. Se hoje houve uma barbaridade como essa, pensa lá, 2000, com Jesus. Por que quando Jesus pediu água para a mulher samaritana, samaritanos já eram considerados pelos judeus um povinho de menor qualidade, né? A mulher, então, nem se fala. Aí Jesus vai lá, além de conversar com uma mulher samaritana, ainda pede água para ela. Veja, se tocar numa mulher, para o monge da fábula, deixa ele impuro, pensa para um judeu conversar com uma mulher samaritana e ainda pedir água para ela e tomar da água que ela. Entendeu? Ou seja, Jesus, naquela época, fez isso de propósito, que era para quebrar os preconceitos mesmo, entendeu? Né? Quando ele conta também do homem que encontrou um outro homem também samaritano jogado, né, na beira da estrada. Lembra dessa passagem do Evangelho? Que o homem pega, o rapaz leva para uma estalagem, paga o estalajadeiro para cuidar dele enquanto ele vai e volta, deixa dinheiro lá, etc. Quem é o verdadeiro irmão, né? Quem realmente usou de misericórdia? Esse que fez isso ou o sacerdote que passou de lado, olhou e continuou com o caminho? Ou o fariseu que olhou o cara jogado na rua e seguiu em frente sem dar a mínima bola, né? Todas essas histórias são histórias para a gente refletir e trazer para nós para pensar sobre essas crenças e sobre esses preconceitos. Então, aproveitar esse momento, que é um momento sempre que a gente dá aquela parada para fazer as nossas preces, para pensar um pouquinho a respeito desses preconceitos e de quanto a gente está ou não refletindo a respeito de tudo. Vamos lá, gente? Parar para fazer a nossa Vamos lá, prece? então, lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao mais alto e fazer uma reflexão sobre tudo o que estamos dizendo no dia de hoje, sobre o que o Edson trouxe em suas reflexões, para que nós possamos tomar medidas de comportamento, né, em nossa vida, diante das adversidades, diante das crenças que muitas vezes nos limitam, que nós possamos abrir a nossa mente e tentar entender que Jesus também passava para nós muitas mensagens, como a mensagem dessa fábula de hoje, em forma de metáfora, para que a gente pudesse raciocinar, pensar e pudesse tomar uma decisão ou entender o que está sendo colocado. Que os benfeitores amigos, esses amigos espirituais que trabalham na seara do nosso Mestre Jesus, mestres esses também espíritos, possam nos ajudar, trazendo energias boas para a nossa consciência, trazendo luz para os nossos pensamentos, e que os ensinamentos do Espiritismo possam clarear o nosso entendimento,
pedimos aos amigos espirituais que nos ajudem. Pedimos ao nosso Mestre querido que da misericórdia do seu coração amoroso possa nos ajudar também, para que possamos ter um rumo, um caminho, como ele deixou as pegadas para que seguíssemos as pegadas do teu evangelho, né, Senhor? Por isso te pedimos que nos ajude. E queremos aproveitar esse instante para vibrar por aqueles outros irmãos que estão atravessando de sabores, dores, sofrimentos, e pedimos, Senhor, que ajude todos os seres, todos os lugares, todos os lares, os nossos familiares, entes queridos, pessoas amigas, pessoas da nossa vizinhança, da nossa comunidade, da nossa cidade, da nossa sociedade, do nosso país, do nosso mundo, Senhor. Que a vossa luz possa emoldurar este planeta e que possamos alcançar a paz em nossos corações, graças ao teu amor. Seja conosco, Senhor Jesus, não tão somente agora, nesta hora, mas por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho, falar do Clube Amigos da Boa Nova, essa oportunidade de a gente se unir aí em torno de uma causa. A causa que a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, tem é de divulgação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo e também de ciência, e também como hoje, falando de psicologia. Então, entre no site, ó, amigosdaboanova.com.br. Quer falar com alguma pessoa ao telefone? Temos os números 0800 12 018 38, que é o número, né, gratuito. Tem também o 11 2458 3214 e o WhatsApp, esse meio de comunicação rápido, né, que você tem aí no seu smartphone, que é o 11 97834 2246. E o Pix, que é essa modalidade de envio de recursos, né, de um banco para banco. A gente tem aqui a chave do nosso Pix, é um número de celular, 11 97 261 0272. Se você se tornar sócio do Clube Amigos da Boa Nova, você pode, não é, usufruir de benefícios. Saiba no site clubeamigos.com.br os benefícios que você vai obter ao se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, caríssimo Edson, voltamos a esse assunto, essa fábula, né, trouxe para nós desses dois monges que estavam lá no caminho e que um resolveu atravessar aquela moça e o outro ficou indignado. E o Edson vem então comentando para nós sobre esta fábula de hoje. Vocês vejam, né? Trazendo, como sempre, para nós mesmos, quantas vezes a gente carrega ao longo da vida determinadas coisas como se fossem verdades absolutas, mas que, na verdade, só são consideradas assim porque a gente nunca parou para refletir. E tá tudo certo, a menos que essas verdades absolutas, essas crenças, elas sejam limitantes, elas dificultem a sua vida por algum motivo, né? De alguma maneira. Aí não, porque aí isso não é saudável. E aí isso vai te causar dor, isso vai te causar sofrimento, isso vai te causar dificuldades, inclusive, na maneira como você lida com o seu semelhante. Isso vai causar muitas vezes dificuldades na forma como você lida com o seu companheiro, né? Sabe aquela mulher que cresceu ouvindo que homem não presta? Já passaram assim, já ouviram falar sobre isso? Assim como tem gente que cresceu ouvindo dizer que dinheiro é sujo e por isso não consegue alcançar a prosperidade. Você tiver convicção de que dinheiro é sujo, não tem como alcançar a prosperidade. Se você ouviu, cresceu e tem convicção de que homens não prestam, e é muito louco isso, como tem gente que realmente leva isso como uma verdade.
Como é que você vai confiar num companheiro, num marido, num namorado, no noivo? Se na sua cabeça todo homem não presta, todo homem engana, todo homem trai, né? E aí a gente sempre tem que levar em consideração que todo mundo tem sua história, né? Então, muitas mulheres terão como referência de homem, né, o pai. E se esse pai era um pai que traía, era um pai que não era fiel, era um pai, né, que não respeitava, né? E ela extrapolar isso para todos os homens, né? Porque essa, infelizmente, foi a referência que ela teve. Gente, vai ter problema. Vai ter problema. Porque não é relacionamento que suporte falta de confiança. Não há. Não há. Tudo tem limite. Vai dar ruim em algum momento. É muito importante, né, que a gente pense sobre isso. Não é porque você ouviu que isso necessariamente é verdade. Muito pelo contrário. E falta de comunicação, falta de confiança e falta de comunicação e falta de confiança vão levar, infelizmente, à falta de respeito. Não tem como relacionamentos se fortalecerem, sabe? Crescerem. Porque um bom relacionamento, ele exige confiança. Um bom relacionamento, ele exige respeito. Então, repensar isso, né? Para fazer dar certo, muito importante. Ah, mas como eu faço isso? Né? Eu ouvi a minha vida inteira. Minha mãe disse a vida inteira para mim que homem nenhum presta, né? É, gente, pensa a respeito, né? Reflete a respeito e, de novo, eu diria que assim, sempre que tiver na dúvida sobre o que que eu faço, qual é a melhor escolha que eu poderia fazer nesse momento, coloca Jesus no seu lugar. Fosse Jesus no meu lugar, o que que ele faria, né? Vocês conseguem ouvir Jesus dizendo: "Ah, homem nenhum presta"? Não, né? Eu diria que muito pelo contrário. É, existem aqueles que fazem escolhas ruins? Claro que existem. Lembrando, nós somos espíritos, no nosso processo de amadurecimento, no nosso processo de aprendizado, rumo à perfeição, da qual ainda, infelizmente, estamos muito longe, né? Nós estamos todos aqui batalhando, batalhando para que as nossas escolhas sejam escolhas cada vez melhores, batalhando para não errar, tentando acertar, tentando fazer o melhor, né? É empenhados nisso que nós estamos. Jesus, ele vem e traz o seu evangelho, ele encarna entre nós justamente para nos mostrar isso. Calma que vocês conseguem. É possível sim, né? O que você precisa é batalhar para conseguir ser melhor, um dia de cada vez. Hoje, que você consiga ser um pouco melhor do que você era ontem, que amanhã você consiga ser um pouco melhor do que você está hoje. Processo que não muda, sabe? Mudasse de uma hora para outra e a gente não teria que ter tantas encarnações, né? Por que que a gente tem tantas encarnações e Deus nos dá essa possibilidade? Está tudo certo, tantas vezes quantas forem necessárias, até conseguir, até aprender. Agora, você só vai conseguir melhorar se você for fazendo essas reflexões. Se você for pegando cada uma dessas crenças limitantes que eventualmente você tenha aprendido, você tenha trazido contigo e questionar. E quando perceber, gente, realmente o que interessa é ajudar o próximo, né? Desde que essa ajuda seja dada com desinteresse, sem segundas intenções, sem querer se aproveitar, tá tudo certo. Não existem as impurezas
elas, de maneira geral, estão muito mais conosco do que no outro, né? É, e essa fábula que o Nando contou, ela mostra isso de uma maneira, né? Quando o rapaz diz, gente, eu deixei a moça lá do outro lado da margem há muito tempo atrás. Quem vem carregando ela até agora, até hoje, depois de tanto tempo, é você. Por quê? Não conseguiu parar de pensar naquilo, né? Não deixou a moça. E com base numa coisa que não tem nada a ver. Vale da mesma forma para todos os preconceitos, a gente sempre conversa a respeito disso. Somos espíritos, não somos corpos. Corpos nós só estamos usando nesse momento. Então, não existe melhor do que o outro. Existe diferente, né? Não existe a camisa preta é melhor do que a camisa branca. A camisa vermelha é melhor do que a camisa amarela. Não, são só camisas de cores diferentes. Não tem essa de o corpo branco é melhor do que o preto. O corpo amarelo é melhor do que o vermelho. São só corpos de cores diferentes. O preconceito está na nossa maneira tosca de encarar, né? Valorizando mais este ou aquele corpo, a cor desse ou daquele corpo, de acordo com o nosso egoísmo, né? De acordo com o que aquilo que nós estamos, né? De maneira geral, olhando só para o meu próprio umbigo e por isso considerando aquilo que eu sou ou como eu estou como sendo melhor do que o outro. Não, não é verdade. E aí, gente, uma outra coisa que é bastante importante também para pensar, para refletir sobre é as mágoas e os preconceitos que a gente carrega ao longo da vida, né? Será que não valia a pena fazer como o monge mais maduro, mais sábio fez? Tudo bem que aquela coisa aconteceu, ninguém está dizendo que não aconteceu. Determinada pessoa realmente te magoou em algum momento. Agora, será que não vale a pena deixar ele lá do outro lado da margem, lá atrás, quando isso aconteceu? Será que realmente vale a pena você continuar carregando aquela pessoa que te magoou ao longo, às vezes há tantos anos já, né? E continuar considerando isso, ressentindo, como se tivesse acontecido ontem, toda vez que você ouve falar sobre, né? Será que não vale a pena largar, deixar esse peso para trás e seguir com a sua caminhada, com a sua vida, gente? Fica aqui mais um pedido nosso para que você reflita sobre isso. Se considerar que vale a pena largar, larga. Porque muitas vezes é um peso totalmente desnecessário de se ficar carregando por aí. Como eu disse no começo, passa rápido demais, infelizmente já acabou. Beijo no coração de vocês, foi uma alegria enorme que a gente possa estar juntos daqui a pouquinho no nosso próximo programa. Grande beijo, grande abraço para todos. Isso aí, como o Edson disse, então esperamos você no próximo programa Alvorada. Um beijo no coração e até lá. Tchau, tchau, Edson. Tchau, tchau. Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.